Olá e bem-vindo. Obrigado aí pela tua atenção aqui junto a este tutorial e vou falar aqui a respeito de texturas procedurais, que são as texturas baseadas em cálculos matemáticos e que o programa Blender 3D disponibiliza para o nosso uso aí de forma simples e prática aqui nos projetos. Quando nós falamos de textura, nós temos que entender textura de uma forma como se fosse uma tatuagem que nós aplicamos à pele do objeto. A pele seria o material, ou seja, a cor que nós aplicamos ao objeto. Vamos entender de forma bem prática. Se vocês olharem esse objeto, ele tem uma aparência ríspida, áspera. Nós vamos ver a sua superfície e vamos ver que ela é contornada com uma diversidade de faces, dando essa aparência esférica aqui ao objeto. Quando nós utilizamos, por exemplo, a ferramenta que consta aqui na nossa estante de ferramentas, que é a Tool Shelf, que fica aqui na lateral esquerda, denominado Smooth, ao aplicar o recurso, nós transformamos essa aspereza do objeto em um objeto com a pele lisa e temos uma distinção diferente desse objeto aqui na nossa área. Outros dois fatores também que vão contribuir muito para que a gente tenha distinções de perceber o objeto estão aqui fazendo parte do nosso cenário. A lâmpada, pois a lâmpada, através de sua iluminação, ela vai fazer os efeitos de luminosidade e sombreamento junto ao mesmo. E a câmera, a depender da posição em que ela esteja, nós vamos ter formas diferentes de enxergar o objeto no nosso cenário. Quando nós falamos textura aplicada ao objeto, nós temos que antes criar um material para o objeto. Esse objeto ele já tem um material criado, mas não tem uma cor ainda. Então nós precisamos vir aqui na lateral direita, que é a nossa barra de propriedades. No ícone de material nós vamos clicar aqui em New e temos já a primeira cor aplicada ao objeto, que é uma cor branca. A partir daqui a gente já pode aplicar uma textura ao objeto. E essa textura a gente vem aqui no ícone, que é aquele ícone em forma de um tabuleiro de xadrez, e vamos perceber que nós temos três opções de aplicarmos textura ao nosso projeto. No primeiro ícone, nós temos como trabalhar a textura tendo como base o ambiente, ou seja, essa tela de fundo aqui que está dentro do nosso cenário. No ícone do meio, que representa material, é a textura que nós podemos aplicar a esse objeto que nós selecionamos. E aqui no último, nós temos a textura que nós podemos aplicar através do recurso de pincéis. Como o nosso caso aqui é a textura de material, nós vamos utilizar o ícone do meio e vamos perceber que ele possui aqui alguns ícones, que são aqueles ícones em forma de tabuleiros, de xadrez, que são denominados slots. Nós podemos atribuir a esse objeto selecionado até 18 slots com texturas. E para aplicar uma textura, eu vou escolher um desses slots, vou escolher o primeiro e vou clicar em New. Verifique que o programa deu nome a esse slot denominado Texture. A textura está aqui, essa cor preta, que foi aplicada àquele slot que nós vimos aqui. Em relação ao nome, caso vocês queiram mudar o nome, basta clicar aqui. Eu vou botar aqui Teste e vou dar um Enter. Observe que tanto aqui em cima como aqui embaixo, o nome teste passou a ser dado a esse primeiro slot de textura. Nós ainda não temos a textura aplicada. Eu posso escolher qual tipo de textura que eu quero aplicar junto ao objeto. Como nós já vimos nos tutoriais anteriores, nós aplicamos imagens e até vidas aqui para fazermos texturas junto aos objetos. Para nós aplicarmos texturas procedurais, basta que nós selecionamos essa caixinha e vocês vão ver que todos esses slots aqui, definidos, têm um tipo de textura já pré-calculado pelo programa para que nós possamos usar aí junto do nosso projeto. Eu vou utilizar o exemplo dessa textura Wood. E quando eu faço isso, eu abro na janela determinada Preview, caso ela esteja fechada no seu programa. Basta vocês clicarem nessa setinha aqui na esquerda, que ela abre essa janela, tá? Eu tenho a opção de ver a minha textura, tenho a opção de ver o meu material com a textura aplicada. A textura é essa cor roseada que vocês estão vendo aqui, com esse efeito do branco. Tenho a opção de enxergar também no modo Bot, que vai me permitir ver uma janela com a textura e outra janela com o material aplicado ao nosso objeto. E eu quero que vocês entendam que nessa primeira janela, tudo que estiver em branco, ele representará a opacidade, tudo que estiver em preto será a transparência da nossa textura. E nós vamos aqui ver que o que define essa cor da textura que nós aplicamos
é uma guia denominada Influência, que fica aqui embaixo, onde nós temos como ver nessa caixinha aqui a cor que foi aplicada à textura. Se eu tiver o interesse de trocar essa cor para uma cor azul, por exemplo, e retornar à minha guia Preview, verifique que a cor que eu estou sofrendo a influência aqui é a cor azul agora na minha texturização. Aqui na nossa viewport, ou na nossa janela, nós estamos utilizando a viewport sólida. Nós não temos como ver a textura aplicada. Mas se nós mudarmos para o modo Rendered, nós vamos ver a aplicação direta aqui da nossa textura junto ao objeto. Eu tenho na barra de propriedades, depois que eu utilizei aqui a aplicação do tipo Wood como uma textura procedural, a opção Color, onde eu tenho os ajustes. Vocês vão ver aqui brilho, contraste, saturação. É que nem televisão, gente. A gente aumenta o brilho, o contraste da televisão da aplicação desse efeito aqui no objeto. E aqui nós temos a opção de ver também o RGB Multiply, que representa o Red, que é o vermelho, o Green, que é o verde, e o Blue, que é o azul, dentro daqueles parâmetros de cores que nós estamos. Se nós quisermos utilizar cores mescladas, a gente utiliza esse recurso aqui, Ramp, onde nós podemos aplicar cores distintas para fazer efeitos mesclados na nossa texturização. Vou fechar nossa guia de colors aqui. Vamos reparar que eu tenho uma guia pertinente à textura que eu carreguei aqui na caixa de seleção do Type, que é o tipo. Se por acaso eu tivesse outro tipo de textura aqui procedural, por exemplo, a textura Clouds, eu teria uma outra textura e aqui os materiais seriam pertinentes a essa textura e a guia seria dela, tá vendo aqui? Então eu deixei de ter o Wood e passou a ser Clouds. Se eu quiser, por exemplo, a guia do material que imita aqui o mármore, que é o Marble, eu tenho aqui a textura referente ao Marble. E aqui eu tenho os recursos de configuração dessa textura. E esses recursos nós podemos alterar alguns parâmetros de visualização dele junto ao objeto. Nós podemos dar a ele valores grandes. Repare que quando eu aumento aqui esses valores, eu altero a configuração do tamanho até uma visualização granulada da aplicação aqui da textura sobre a pele. Vou deixar aqui em 0.25, que é o padrão. Aqui em Depth é a profundidade, posso aumentar ou diminuir. Turbulência, eu vou criar toda essa inconstância que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, se eu diminuir essa turbulência, eu dou um aspecto diferente. Okay? Aqui nas coordenadas, na guia Mapping, eu tenho como modificar o mapeamento. Eu posso utilizar o mapeamento Generate. Eu tenho uma outra forma de mapear aqui o efeito da minha textura sobre a superfície do objeto. E aqui em coordenadas eu tenho uma diversidade, eu posso usar qualquer um desses. Vou manter esse aqui. Projection, eu posso escolher a opção de como eu quero ver o mapeamento. Se a projeção vai ser em um objeto esférico, um objeto tubular, um objeto cúbico ou até mesmo um objeto chato, que é achatado. Aqui são as alterações do posicionamento da textura aplicada. E embaixo vem a guia mais significativa para a gente. Nós já vimos que a gente pode trocar essa cor aí, por exemplo, colocar um vermelho aplicado à nossa textura. Nós podemos colocar um verde. Podemos utilizar de volta o azul novamente. Temos outras influências aqui. Luz difusa, né, que é a intensidade da luz. Podemos dar um shading, que é um sombreamento. Podemos utilizar também o Emit. Ó. Se eu clicar o Emit aqui, perceba que o nosso objeto sofre um reflexo de luminosidade, como se estivesse emitindo luz. Então a gente altera aqui esses parâmetros de influência para termos algumas opções legais. Dentre estes aqui, o mais interessante que eu acho é o de geometria. Porque o de geometria, quando eu uso ele, eu aplico, vocês podem verificar aqui que o objeto ele utiliza esta diferença de uma cor escura e uma cor clara para fazer uma espécie de superfície áspera, como se fosse uma modelagem, tendo como base a diferença de cores. Parece que é um objeto aqui, ó, como se fosse um planeta, uma pedra, alguma coisa assim, esférica, com a influência dessa opção aqui, geometria. Se eu tirá-la, eu volto à minha textura de forma normal. Então aqui vocês vão utilizar muito isso, para criar alguns efeitos legais aqui. Pode mudar as cores se quiser novamente, ó, aqui embaixo. Botar aqui um rosa, por acaso. Botar aqui um verde. Então tem uma diversidade de coisas que vocês podem fazer aqui, ó, utilizando esse recurso. Então é isso, pessoal. Já vimos aqui
que as texturas procedurais são as texturas calculadas pelo próprio programa, disponível aí para vocês utilizarem. E com a escolha da textura que vocês vão aplicar, vocês vão ter aqui na guia de configuração de texturas as opções configuráveis. E vocês vão utilizar essa guia Preview para ver como é que está sendo o procedimento. Color para trabalhar a saturação de cor, contraste, brilho, as cores RGB. E dentro da guia da textura, que vai aparecer, quando vocês escolherem lá na caixa de seleção, as configurações que vão fazer os efeitos aqui de acordo com a sua necessidade. Aqui embaixo em Mapping, nós temos como fazer a troca do mapeamento, para criarmos mapeamentos diferentes. E aqui, em Influência, nós temos como modificar o aspecto, como será visto a nossa textura junto ao objeto na nossa área de trabalho. Espero que tenha ajudado quanto a essa noção. Apliquem aí os recursos e bom trabalho. Até a próxima.